Não foi a caixa de ferramentas no meio da varanda que me fez entender o que estava acontecendo, foi o cheiro. Cheiro de mofo e de coisas velhas, de papelão encharcado e plástico guardado sem critério, que tomou o lugar do cheiro de alecrim e de hortelã que eu havia plantado naqueles vasos de barro no início do ano. Entrei pela porta da cozinha naquela terça-feira depois de 10 horas de trabalho, larguei a bolsa na bancada e parei. A varanda estava diferente, não diferente de um jeito que eu precisasse olhar 2 vezes. Diferente de um jeito que eu soubesse imediatamente, antes mesmo de processar o que estava vendo, que aquilo havia sido uma decisão tomada sem mim. Os vasos estavam empilhados num canto, o alecrim com as raízes expostas, a hortelã dobrada sobre si mesma, o manjericão que eu havia levado 3 semanas para enraizar já com as folhas murchas. No lugar deles, 3 caixas de papelão, 2 sacos de nylon atados com barbante e a cadeira de plástico bege que eu havia comprado numa loja de R$1,99 para usar nas manhãs de sábado com o café, estava virada de lado encostada na grade. Perguntei para o meu marido quando ele entrou mais tarde. Ele estava tirando o tênis no corredor, sem olhar para mim. Disse que a cunhada havia precisado de um lugar para guardar as coisas dela, que a varanda estava ociosa de qualquer jeito, que era só temporário. Temporário. Essa palavra eu já havia ouvido antes, quando a cunhada chegou para ficar. Deixa eu contar do começo, porque o começo importa mais do que parece. Eu tinha 40 anos quando isso aconteceu, contadora há 15, com carteira própria de clientes que havia construído um por um ao longo de uma década. Especialização em contabilidade para pequenas empresas, 2 cursos de atualização fiscal por ano, uma organização de trabalho que minha sócia chamava de obsessiva e que eu chamava de necessária. Uma mulher que havia aprendido cedo, criada por mãe professora e pai mecânico, que planejamento não é frescura, é sobrevivência. Meu marido tinha 44, engenheiro civil, trabalhava numa construtora de médio porte em Sorocaba. Um homem tranquilo nas formas, que chamava de solução o que na prática era sempre evitar o confronto. Nos casamos com 34 e 38 anos, depois de 4 anos de namoro, num apartamento que alugamos juntos no bairro Campolim, 2 quartos, sala com varanda, o tipo de imóvel que você escolhe pensando que é o primeiro passo, não o único. A cunhada se chamava Edilene. Tinha 52 anos e era a irmã mais velha do meu marido, 6 anos de diferença, uma mulher alta, de cabelo curto tingido de preto, que havia enviuvado 16 meses antes de vir morar conosco. O marido dela havia deixado dívidas que ela não sabia que existiam, um apartamento em financiamento que foi para leilão e uma situação financeira que, segundo ela e segundo meu marido, não havia como resolver sem a ajuda da família. A família era nós, éramos o único parente de Sorocaba. A mãe deles morava em Ourinhos, a outra irmã em Goiânia. A solução foi apresentada numa conversa de domingo à mesa, com café, com a delicadeza de quem anuncia uma notícia que já está decidida antes de perguntar o que você acha. Meu marido disse que seria por pouco tempo, que ela estava em busca de emprego, que o segundo quarto estava parado de qualquer jeito. Edilene disse que não queria incomodar, que sabia que estava pedindo muito, que me agradecia de verdade. Disse isso com os olhos marejados, com a voz de quem está genuinamente destruída, e eu disse que tudo bem, que a família se ajuda, que fiquei feliz de poder ajudar. Devia ter prestado mais atenção no silêncio que veio depois que eu disse isso, no jeito que Edilene limpou as lágrimas e voltou a comer normalmente. No jeito que meu marido relaxou os ombros como se um peso tivesse saído de um lugar e ido para outro, e que esse outro lugar era mais perto de mim do que de qualquer um dos dois. No primeiro mês foi razoável. Edilene acordava tarde, passava as manhãs procurando emprego pela internet, cuidava da cozinha porque dizia que precisava se sentir útil, e o apartamento ficou com um cheiro de comida no horário do almoço que eu não havia sentido antes, porque eu e meu marido raramente chegávamos antes das 7. Ela cozinhava bem, conversava sobre a vizinhança, assistia novela na sala, dormia cedo. Era uma presença, mas não era uma ocupação. O problema começou no segundo mês, de um jeito tão gradual que eu só percebi quando já estava dentro. Edilene tinha opiniões sobre o apartamento. Não como crítica declarada, como observação constante.
Dizia que a prateleira da cozinha estava mal aproveitada, que o corredor poderia ter um outro armário, que a sala ficaria maior se o sofá ficasse virado de outro jeito. No começo, eu ouvia com o interesse de quem considera uma sugestão. Depois percebi que as sugestões não eram sugestões, eram avaliações. E as avaliações vinham sempre com uma premissa implícita de que ela conhecia mais sobre como um espaço deveria funcionar do que eu, que havia escolhido, montado e habitado aquele apartamento por 6 anos. A primeira vez que algo meu sumiu foi uma luminária. Eu havia colocado uma luminária de cabeceira no corredor porque o interruptor central ficava longe do quarto e eu chegava tarde, sem querer acordar ninguém. Uma luminária simples, de loja de R$1,99 mesmo, que ficava numa tomada baixa perto do rodapé. Numa semana chegou em casa e havia sumido. Edilene disse que havia tropeçado nela 2 vezes e que havia guardado porque o corredor ficava mais limpo sem fio pendurado. Comprei outra tomada, num modelo diferente, colei com fita adesiva numa posição mais alta. 2 dias depois havia sumido de novo. Desisti. A segunda vez foi a varal de roupas íntimas que eu pendurava na parte interna do banheiro. Edilene disse que achava inadequado, que visita podia ver. Argumentei que visita não usava esse banheiro. Ela disse que era uma questão de como as coisas ficavam, que certos hábitos eram uma questão de classe. Disse com tom educado, sem raiva, da forma como se diz uma verdade que a outra pessoa deveria já saber. Movi o varal para dentro do guarda-roupa e fiquei secando as roupas dobradas sobre uma cadeira por 4 meses até comprar um outro sistema. A terceira vez foi a varanda. E a varanda foi o terceiro episódio que encontrou terreno pronto, porque eu já não estava surpresa, estava cansada. E cansada é um estado diferente de surpresa. Surpresa você supera com uma conversa. Cansada você carrega. Você vai perguntar, por que eu fiquei? Me perguntei isso muitas vezes, num ritual que acontecia especialmente nas noites em que eu saía do escritório com a cabeça cheia de números e chegava num apartamento que tinha o cheiro de escolhas que não eram minhas. A resposta honesta é que fiquei por uma combinação de coisas que, separadas, pareciam razoáveis, mas que juntas criavam uma armadilha que eu levei tempo demais para nomear. Fiquei porque ela era a irmã do homem que eu amava, porque havia enviuvado com dívidas que não eram culpa dela, porque pedir para ela sair parecia falta de compaixão e porque eu havia aprendido, como a maioria das mulheres aprende sem que ninguém precise dizer em voz alta, que aguentar é virtude e reclamar é fraqueza. Fiquei também porque acreditei, por mais tempo do que deveria, que meu marido ia perceber, que ia chegar um dia em que ele ia olhar para o apartamento e ver o que eu estava vendo, que ia escolher, de forma explícita e sem que eu precisasse pedir, o espaço do casal acima do conforto da irmã. Esse dia não chegou, pelo menos não por conta própria. No terceiro mês, Edilene encontrou trabalho, meio período, assistente administrativa numa clínica de fisioterapia no centro. Achei que seria uma virada. Que ter uma rotina fora de casa devolveria a ela um senso de vida própria que tiraria o peso do apartamento de ser o único lugar onde ela existia. Me enganei. O trabalho não mudou a dinâmica. Mudou o horário. Ela passava as manhãs fora e as tardes e as noites dentro, com uma presença que havia ganhado solidez ao longo dos meses, e que agora tinha a estabilidade de quem não está mais passando, está ficando. Percebi isso num sábado em que convidei 2 amigas para almoçar. Éramos 4 na universidade. Nos reuníamos na casa de uma ou de outra uma vez por mês desde que nos formamos. Naquele sábado seria na minha. Preparei o almoço com antecedência, arrumei a mesa da sala com os pratos que guardava para ocasiões assim, comprei um vinho que sabia que a Patrícia gostava. Edilene não havia sido convidada porque não havia razão para ser. Era uma reunião de amigas antigas, não uma obrigação de família. Ela ficou no apartamento. Passou o almoço inteiro entrando e saindo da cozinha com a naturalidade de quem habita aquele espaço há décadas. Sentou uma vez na cadeira do canto da sala para pegar o carregador que havia deixado ali. Ficou 10 minutos. Minha amiga Renata, que é direta da forma que só quem te conhece há 20 anos pode ser, me olhou com uma expressão que eu entendi sem ela precisar abrir a boca.
Depois do almoço, quando elas foram embora, Renata me mandou mensagem. Uma só frase. Quanto tempo mais? Não respondi naquele dia porque não tinha resposta. No quarto mês, comecei a perceber algo sobre o dinheiro. Sempre fui eu quem cuidava das finanças do casal. Não porque meu marido não soubesse, mas porque era minha área, porque eu gostava de planilha, porque era natural que a contadora da família fosse a que organizava o orçamento doméstico. Desde que Edilene chegou, eu havia incluído a conta dela no orçamento sem questionar. Metade do mercado, a conta de luz que havia aumentado com mais uma pessoa, a internet que tínhamos ampliado por causa do trabalho dela em home office nos primeiros meses. Num domingo de abril, refiz as planilhas com mais atenção do que o habitual, não por desconfiança, por hábito profissional. Coloquei tudo na tela, mês a mês desde a chegada de Edilene. Vi o número que eu já sabia que estava lá, mas que nunca havia visto organizado por tempo. Em 4 meses, havia saído do meu salário, não do casal, do meu, porque o dinheiro de meu marido ia para o financiamento e para despesas fixas, que já estavam distribuídas antes dela chegar. Havia saído do meu salário uma média que, somada, representava um valor que eu não direi aqui, porque os números têm um peso que muda, dependendo da vida de quem ouve, mas que para mim representava a metade de um objetivo que eu havia guardado numa pasta de metas no computador há 2 anos. Fechei a planilha. Abri o caderno que uso para anotar coisas que não quero perder de vista. Escrevi uma data. Escrevi um número. Não era ainda uma decisão. Era o começo de uma pergunta que eu havia evitado fazer com precisão suficiente. Conversei com meu marido naquela noite. Sentei na beira da cama com o caderno na mão, falei com cuidado, com a objetividade que uso quando preciso dar um diagnóstico financeiro difícil para um cliente. Disse que havia feito as contas. Disse que o custo do apartamento havia crescido de um jeito que não estava sendo dividido de forma justa. Disse que não estava pedindo que ele expulsasse a irmã, mas que precisávamos conversar sobre uma contribuição mensal, sobre um prazo real, sobre o que era temporário de verdade e o que havia virado permanente sem que alguém declarasse. Ele me ouviu. Reconheço isso. Ouviu com atenção genuína o rosto de quem está tentando entender. Depois disse que a Edilene estava começando a trabalhar, que as coisas iam se organizar, que cobrar aluguel da própria irmã era uma coisa que ele não conseguia fazer, que me pedia paciência por mais um tempo. Disse paciência, com o tom de quem acredita que paciência é a solução para qualquer problema que você não queira enfrentar diretamente. Guardei o caderno. Dormi com aquele peso que não tem nome certo, que não é raiva porque raiva passa, que não é tristeza porque tristeza tem forma, que é uma espécie de desconexão silenciosa entre o que você esperava e o que está acontecendo, que vai crescendo devagar como umidade dentro de uma parede que você só descobre quando já deu rachadura. Foi nesse mês que abri a conta separada. Já tinha conta individual, sempre tive, como qualquer pessoa financeiramente responsável deveria ter, mas essa era diferente, essa era a conta com destino. Transferia todo mês um valor que havia calculado com cuidado, o que eu produzia, o que gastava, o que sobraria se eu cortasse o que não era necessário e mantivesse o que era meu. A ideia não era separação, a ideia era solidez. Era saber que se eu precisasse escolher, a escolha existia. No 5º mês, Edilene reorganizou a cozinha. Não o interior dos armários, que seria invasivo demais até para ela. A bancada. A posição dos utensílios que ficavam sobre o balcão, a ordem dos potes de tempero na prateleira aberta, o lugar da fruteira que havia ficado na mesma posição desde que a montamos. Ela fez isso numa manhã em que eu estava no escritório. Cheguei na hora do almoço porque havia esquecido um documento. Entrei na cozinha e não reconheci a disposição. Nada estava errado. Estava diferente. Era a cozinha de outra pessoa. Não disse nada. Guardei o documento, voltei para o escritório. No caminho, no sinal fechado na Avenida Dom Aguirre, fiquei olhando para a própria mão no volante por tempo suficiente para entender que o silêncio estava me custando algo que eu não conseguia nomear completamente ainda, mas que sentia no corpo como uma espécie de contração constante, de quem está sempre pronta para o próximo deslocamento. Naquela tarde, entre uma reunião e outra, pesquisei apartamentos.
Não foi uma decisão dramática. Foi a continuação natural de uma pergunta que eu havia começado a fazer no domingo de abril com o caderno. Pesquisei como se fosse pesquisa técnica, com a mesma frieza que uso quando pesquiso tabelas fiscais. Bairros de Sorocaba com boa infraestrutura, custo por metro quadrado, tempo de deslocamento até o escritório. Abri 17 abas. Fechei o computador quando chegou a próxima reunião. Reabri no dia seguinte. Em 2 meses, visitei 5 imóveis. Marcava sempre no horário de trabalho, dizia que tinha visita a clientes, o que não era mentira, era só que alguns clientes eram imóveis. A minha sócia Viviane sabia. Não porque eu havia contado, mas porque Viviane me conhece desde os 18 anos e tem o hábito inconveniente e indispensável de perguntar as coisas diretamente. Numa tarde em que ficamos depois do expediente organizando documentos, ela me perguntou o que eu estava planejando. Contei. Ela não disse nada por um momento, depois disse: "Você devia ter feito isso antes." Não com julgamento, com o tom de quem reconhece um caminho que você só vê claramente quando já decidiu percorrê-lo. O 6º imóvel foi numa tarde de quinta, no bairro Wanelville, uma região que eu conhecia superficialmente, mas que havia pesquisado com atenção nos últimos dias. Apartamento no 3º andar de um prédio pequeno, 8 unidades, sem elevador, sem portaria 24 horas, mas com escada larga e bem iluminada, interfone que funcionava e uma planta que me fez ficar parada na entrada da sala por mais tempo do que o normal. Janelas em 2 lados do apartamento. Luz cruzada, do tipo que muda de ângulo ao longo do dia e que faz o mesmo cômodo parecer diferente pela manhã e à tarde. Uma varanda pequena, mas com orientação leste, sol da manhã, o tipo de luz que plantas precisam para crescer sem negociação. O corredor da entrada tinha uma reentrância que seria exatamente certa para uma escrivaninha. Pensei nisso antes de pensar em qualquer outra coisa. Uma escrivaninha com uma luminária própria, onde eu poderia trabalhar no fim de semana sem ser interrompida por televisão ou por comentários sobre a posição dos móveis. A corretora disse o preço enquanto eu estava olhando pelo vidro da varanda. Era um preço que eu havia previsto com margem de 15%. Estava dentro dos números do caderno. Disse que ia pensar e que entraria em contato. No elevador de descida, que não havia porque o prédio não tinha, na escada de descida, fiz as contas outra vez na cabeça. Bati no número certo no 2º degrau. Levei 3 semanas para assinar. Não de dúvida. De responsabilidade com o tamanho da decisão, com tudo que ela implicava além do apartamento em si. Conversei com minha mãe por telefone uma noite, não para pedir permissão, mas porque ela é a pessoa que me ensinou que toda decisão grande precisa ser dita em voz alta antes de ser tomada, que as palavras revelam coisas que o pensamento esconde. Ela ficou em silêncio quando terminei de explicar. Depois disse: "Você demorou." Disse isso sem acusação, com o tom exato de quem reconhece que a filha chegou numa conclusão que ela mesma havia visto de longe há mais tempo. Assinei numa tarde de quinta, no cartório do centro, entre 2 atendimentos do escritório, com a pasta de documentos dentro da bolsa de trabalho e o coração num ritmo que precisei de um momento para reconhecer. Não era ansiedade. Era a sensação física de uma estrutura se assentando, de algo que havia estado suspenso encontrando o chão. Saí do cartório, fui até o carro, sentei com o motor desligado. Olhei para a rua de Sorocaba passando lá fora como se fosse a primeira vez que eu via aquela cidade com atenção real. Não estava chorando. Estava presente de um jeito que havia esquecido como era. Voltei para o apartamento naquela noite. Edilene havia feito macarrão. Jantamos os 3 como em qualquer quinta. Meu marido me perguntou se estava cansada. Disse que estava bem. Nos dias que se seguiram, comecei a retirar minhas coisas com uma calma que às vezes me surpreendia pela precisão. Sou contadora. Sei organizar processo. Sei que tudo que não está registrado pode ser contestado, que evidência é proteção, que planejamento é a diferença entre uma transição e um naufrágio. Primeiro os documentos que me pertenciam sem ambiguidade. Diplomas, certificados de especialização, comprovantes de renda dos últimos 3 anos, os extratos da conta separada, os registros de transferências que havia feito para as despesas do apartamento desde que Edilene chegou, cada mês, cada valor,
impresso e datado, guardados numa pasta de fundo vermelho que ficava na gaveta do meu lado da cômoda, porque eu havia aprendido, em 15 anos de contabilidade, que o que não está documentado não existe quando você precisa provar. Depois, as coisas de valor afetivo. Uma caixa com cartas da minha mãe que ela me mandou no primeiro ano em que eu morei sozinha, quando fui para São Paulo fazer a especialização e ela ficou em Ourinhos, cartas de punho que eu lia e guardava num envelope amarelo. Um caderno de receitas escrito pela minha avó paterna, com a letra miúda de quem economizava papel porque papel custava. Um colar de prata que foi dela, que eu usava em datas que importavam. Uma fotografia emoldurada com a minha sócia Viviane no dia em que abrimos o escritório, as duas na frente da placa nova com aquele sorriso de quem está com medo e animada ao mesmo tempo. Depois, as roupas fora de temporada, os livros que não cabiam na estante, os materiais de trabalho que eu havia espalhado pelo apartamento ao longo de anos. 2 bolsas por semana, discreet, direto para o carro, de lá para o apartamento novo nas manhãs em que passava pela Wanelville, antes do escritório. Meu marido não percebeu, ou percebeu e não soube o que nomear. Até hoje não sei qual das duas, e já não importa tanto quanto um dia pareceu que deveria importar. Contratei uma empresa de mudança pequena, 2 profissionais que a corretora havia indicado e que trabalhavam com a eficiência silenciosa de quem faz aquilo todo dia sem precisar de drama para se orientar. Combinamos uma manhã de sábado. Meu marido trabalhava aos sábados, quando havia obra em andamento, e havia obra. Edilene tinha o hábito de sair às 9 para a feira do bairro, uma rotina que ela havia iniciado no 2º mês e mantido com uma consistência que eu havia observado, sem pensar que um dia me seria útil observar. Acordei às 5h30. Tomei café sozinha na cozinha com as luzes baixas, olhando pela janela para a rua ainda escura. Não estava com medo. Estava com aquela clareza específica que aparece nos momentos em que você age de acordo com o que você já decidiu, sem a névoa de quem ainda está pesando. O caminhão chegou às 6h15. Os 2 profissionais conheciam o trabalho. Foram os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu. A escrivaninha que eu havia comprado antes mesmo de casar, que havia me acompanhado em 2 apartamentos antes deste, com a borda gasta no lado direito onde eu sempre apoiava o cotovelo. A estante da sala que havia chegado com a minha mudança e que havia ficado ali sem nunca ser completamente minha, porque Edilene havia reorganizado as prateleiras para incluir as porcelanas dela, os eletrodomésticos que eu havia comprado ao longo do casamento, todos com nota fiscal na minha gaveta, porque contadora não joga fora nota fiscal de nada. As caixas que já estavam no carro havia semanas. Os livros de contabilidade que haviam ficado empilhados no corredor porque não havia mais espaço na estante depois da reorganização. A bolsa com o caderno de receitas da minha avó, o colar de prata, as cartas da minha mãe. Ia subir para dar a última olhada no quarto quando ouvi a porta de entrada abrir. Edilene não havia ido à feira. Ou havia ido e voltado mais cedo, não sei. Estava com a sacola de compras no braço quando parou no corredor e viu o apartamento com metade da mobília deslocada, os 2 profissionais carregando a estante pelos 2 lados, as caixas empilhadas perto da saída. Olhou para mim. A expressão dela era uma que eu não havia visto em 8 meses de convivência. Não era raiva ainda. Era a expressão de quem entra num cômodo que conhece de cor e encontra as proporções erradas, como se o espaço tivesse se deslocado em alguma direção que ela não conseguia identificar imediatamente. O que está acontecendo? Disse com a voz que uso em reunião quando preciso comunicar um resultado que não é o que o cliente esperava. Firme, sem crueldade, sem tremor. Estou indo embora. Ela ficou me olhando. A sacola de feira pendurada no braço com os legumes saindo pela borda. Indo para onde? Para o meu apartamento. Você tem um apartamento? Comprei. Assinei há 3 semanas. Ela colocou a sacola no chão devagar, como quem precisa das mãos livres para processar o que está ouvindo. Carolina, isso não se faz assim. Você não pode sair dessa forma. O Rodrigo sabe disso? Respirei uma vez. Havia decidido dizer uma coisa antes de ir. Não por raiva, não para machucar. Para que a versão que circulasse depois não fosse uma versão com buracos que eu poderia ter preenchido e escolhi não preencher.
Alguns silêncios deixam espaço para histórias que nunca aconteceram. Eu não queria ser personagem de uma história que não era minha. Preciso te contar uma coisa antes de ir. Ela não se moveu. Desde que você chegou aqui, eu arquei com parte das despesas do apartamento, mercado, luz, internet, os extras que foram aparecendo mês a mês. Tenho tudo registrado, data, valor, recibo. 8 meses de contribuição que o Rodrigo sabe que eu fazia, mas que eu não sei se você sabia. Ela ficou em silêncio. Abri a bolsa, tirei a pasta de fundo vermelho. Não coloquei na mão dela. Abri, mostrei as folhas organizadas por mês, o jeito que apresento demonstrativo para cliente, não para constranger, para informar. Não fiz isso para que você me agradecesse. Fiz porque era o que precisava ser feito e porque você estava numa situação difícil. Mas você tem o direito de saber que você não esteve aqui de favor, e eu tenho o direito de saber que eu não estava aqui de favor também, porque algumas vezes parecia que estava. Edilene olhou para as folhas por um momento sem falar. Um dos profissionais passou por nós com a poltrona do escritório nas 2 mãos. O apartamento ficou mais vazio do que havia estado em 6 anos. Ela disse meu nome. Não o nome que as pessoas usam quando me chamam para responder uma pergunta. O nome que as pessoas usam quando estão tentando alcançar alguém que já foi mais longe do que as palavras chegam. Eu parei. Ela ficou me olhando por um momento com uma expressão que eu precisaria de mais tempo do que tenho aqui para descrever completamente. Não era remorso ainda. Era o rosto de quem percebe, pela primeira vez, que uma narrativa que havia sido sua sobre uma situação era incompleta de formas que ela não havia verificado porque não havia precisado verificar. Você vai mesmo, disse ela. Não era pergunta. Vou. Ela cruzou os braços devagar. Olhou para o lado, depois olhou de volta para mim. Eu sei que foi difícil de conviver. Nunca pensei nisso como um problema, porque era sempre o jeito que as coisas funcionavam onde eu estava. Aprendi que o espaço da casa é da pessoa que organiza a casa, e eu sempre fui essa pessoa. Não percebi que aqui não era assim. Olhei para ela. Havia algo no rosto dela que eu não havia visto em 8 meses. Não era fraqueza, era cansaço. O tipo que se acumula em décadas e que aparece de uma vez só quando a guarda baixa num momento que a pessoa não havia planejado. Você foi importante para mim de formas que eu ainda vou levar tempo para entender, eu disse. Porque era verdade. A convivência difícil também ensina. Ensina sobre o que você aceita, sobre onde está o seu limite, sobre o quanto de si mesma você está disposta a dobrar antes de quebrar. Ela não respondeu. Ficou olhando para o apartamento que ia ficando mais claro à medida que as coisas iam saindo. Depois foi até a cozinha. Ouvi o som da geladeira abrindo, de algo sendo tirado, de um pote sendo aberto. Fui dar a última olhada no quarto. Estava quase vazio. A cama havia ficado porque era do apartamento. A mesinha de cabeceira de madeira clara que havia sido minha em 3 apartamentos estava saindo com os profissionais. Na parede, uma área levemente mais escura onde a escrivaninha havia ficado durante 6 anos. O contorno exato do espaço que eu havia ocupado. Desci com a bolsa no ombro. Edilene estava de pé na entrada da cozinha. Tinha nas mãos um pote de vidro fechado com plástico filme por cima, do tipo que se usa para guardar muda de planta em água. Dentro do pote, 2 ramos de manjericão enraizados, as raízes brancas e finas já visíveis através do vidro. Você me disse uma vez que o manjericão era o mais difícil de enraizar. Tirei uma muda antes de jogar fora. Olhei para o pote. Olhei para ela. Peguei com as 2 mãos. Ela ficou me olhando por um momento. Depois disse, baixo, como quem fala para si mesma tanto quanto para mim. Espero que você encontre o lugar certo para crescer. Disse isso de um jeito que eu não sei se ela percebia o quanto era mais do que falar de planta. Saí. Fechei a porta com cuidado. Coloquei o pote de manjericão no banco do passageiro com atenção para não virar. Motor ligado. O caminhão estava na frente. Os 2 profissionais já prontos. Meu marido ligou quando eu estava na rodovia Raposo Tavares. Deixei tocar 2 vezes. Na terceira atendi. Rodrigo, minha irmã me ligou. O que aconteceu? Cadê você? Indo para o meu apartamento. Silêncio. Que apartamento, Carolina? 3º andar, o Anel Ville, 2 quartos, varanda com orientação leste.
Assinei a escritura há 3 semanas. Pausa longa. O tipo de pausa que não é espanto, é processamento. Você não podia ter feito isso sem conversar comigo. Isso é uma decisão de casal. Respirei devagar. Havia ensaiado esse momento não como uma cena, mas como uma comunicação que precisava ser clara, sem ruído, sem agressão, sem lacuna. Tentei conversar no 3º mês. Você disse que precisávamos de paciência. Falei sobre as despesas. Você disse que era temporário. Quando a varanda virou depósito, quando a cozinha foi reorganizada sem que alguém me perguntasse, quando eu recebi visita e a sala não era completamente minha, não disse nada porque havia aprendido, dentro daquele apartamento, que dizer não era o caminho. Mas o dinheiro que guardei era meu. Sempre foi. Saiu do meu salário, da minha poupança, do que sobrou depois das minhas contribuições. Não precisei de permissão para guardar e não precisei de permissão para usar. Carolina, você podia ter me dado mais uma chance. Você teve 8 meses, eu disse. Não numa briga grande, em cada vez que você calculou o que causaria menos atrito com a sua irmã antes de pensar no que era justo para mim. Não estou com raiva de você, mas não tenho mais energia para esperar por uma versão de nós que precisou de uma crise para aparecer. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que queria conversar pessoalmente. Disse que sim, mas depois, quando as coisas estivessem no lugar. Desliguei. A rodovia estava livre naquela manhã de sábado, o sol de agosto entrando pela janela do lado direito, o pote de manjericão no banco ao lado, as raízes brancas dentro da água. Cheguei no Anelville com o caminhão alguns minutos depois de mim. Os profissionais trabalharam com eficiência. Eu ia indicando cada cômodo com a precisão de quem decorou a planta de cor, porque havia passado semanas imaginando cada coisa no lugar certo. A escrivaninha foi direto para a reentrância do corredor, com a luminária que eu havia comprado especificamente para aquele espaço. A estante foi para a parede da sala, os livros de contabilidade organizados por assunto na prateleira de cima, os de leitura na do meio, o espaço embaixo livre para o que viesse depois. Quando os profissionais foram embora, fui até a varanda. A luz da manhã entrava pelo lado leste, com a qualidade que eu havia imaginado quando vi o apartamento pela primeira vez. Uma luz direta, sem sombra de prédio, do tipo que planta cresce sem pedir. Fui até a cozinha. Peguei o pote de vidro com o manjericão. Fui até a varanda, coloquei na borda do parapeito, onde o sol chegava com mais força. Depois fui até o armário. Peguei a caixa que havia guardado por último de propósito, o caderno de receitas da minha avó, as cartas da minha mãe no envelope amarelo, a foto com a Viviane na frente do escritório, um bilhete que uma cliente havia me deixado uma vez depois que a ajudei a salvar o negócio dela de uma execução fiscal que ninguém havia percebido a tempo. O bilhete dizia que eu havia sido a única pessoa que havia olhado para os números dela com o cuidado de quem entende que números são vida de gente. Esse bilhete eu não teria deixado para trás em lugar nenhum do mundo. Encostei o caderno de receitas na estante, na prateleira do meio, entre os livros de leitura. Colei o bilhete da cliente na frente da gaveta da escrivaninha com uma fita adesiva pequena, no canto, de onde eu pudesse ver quando sentasse para trabalhar. Preparei o café. Fiquei de pé na cozinha com a xícara nas mãos, olhando pela janela para a rua lá fora. Era uma rua de bairro residencial, com árvores velhas nas calçadas e um silêncio de fim de manhã que ainda estava acordando. Uma mulher passava com um cachorro, um rapaz dobrava a esquina de bicicleta. O cheiro de café e de apartamento novo, que é um cheiro que não tem nome, mas que todo mundo reconhece. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Nos meses que se seguiram, a vida foi tomando uma forma que tinha algo de inédito na precisão. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com ordem e sem cena. Meu marido pediu para conversar uma vez, num café no centro. Veio com o rosto de quem dormiu mal durante semanas. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que havia conversado com a irmã, que a conversa havia sido difícil, que queria tentar de novo, só os dois. Ouvi até o fim. Depois disse: "Você teve 8 meses, Rodrigo, não num momento de crise. Em cada detalhe pequeno, em cada vez que você escolheu o caminho sem atrito ao invés do caminho justo, não estou dizendo que você é uma pessoa ruim.
Estou dizendo que eu não tenho mais energia disponível para esperar por uma versão de você que talvez apareça depois que a situação exigir. Ele baixou a cabeça. Não discutiu. Não houve segunda conversa. Edilene me mandou mensagem 6 semanas depois. Um texto longo. Dizia que eu havia agido de forma precipitada, que havia desfeito o que havia sido construído sem dar tempo para que as coisas melhorassem, que ela nunca havia tido intenção de me fazer sentir mal, que o jeito dela era o jeito dela, e que cada pessoa tem seu próprio modo de se comportar dentro de um espaço. Reli uma vez. Não respondi naquele dia, nem nos seguintes. Não porque não houvesse o que dizer, porque algumas conversas precisam que a outra pessoa tenha feito um trabalho que aquela mensagem mostrava que ainda não havia acontecido. E eu havia aprendido, do jeito mais lento e mais caro que existe, que não era minha responsabilidade iniciar esse processo por ninguém. 3 semanas depois, a Viviane foi ao apartamento novo pela primeira vez. Chegou com uma garrafa de vinho e um vaso de manjericão, sem que eu tivesse mencionado o pote na varanda. Coincidência ou intuição, com a Viviane nunca sei ao certo. Ficamos na varanda até tarde, com o vinho e as 2 samambaias que eu havia comprado na semana anterior, que já estavam com as folhas abrindo para o lado do sol. Ela me olhou em algum momento da noite com a expressão de quem está vendo uma coisa que havia esperado ver há mais tempo do que o razoável. Não disse nada. Não precisou. O que ficou daquilo tudo não é mágoa. Mágoa é para quando você ainda olha para trás como se houvesse algo a recuperar. O que ficou é uma compreensão que chegou com atraso, mas chegou inteira. Fiquei 8 meses naquele apartamento por amor genuíno ao meu marido, sim. Mas fiquei também porque desde cedo aprendemos que mulher que aguenta é mais forte do que mulher que vai embora, que paciência prova caráter, que incomodar-se é frescura. E existe uma linha muito fina entre a paciência que constrói e a paciência que apaga. Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato da travessia. Percebi quando, numa noite comum do 6º mês, fui ao banheiro no meio da noite e me vi no espelho por um segundo antes de apagar a luz. O rosto que vi não estava triste, estava ausente. Era o rosto de alguém que havia aprendido a ocupar menos espaço do que tinha direito, com uma eficiência tão treinada que havia se tornado invisível até para si mesma. Foi esse reflexo que me acordou. Não a varanda virada em depósito, não a cozinha reorganizada, não os 8 meses de coisas deslocadas sem que ninguém pedisse desculpa. Foi perceber que havia aprendido a desaparecer aos poucos e que ninguém havia me pedido explicitamente para isso. Havia aprendido sozinha pelo método das consequências acumuladas. Independência financeira não é sobre quantidade de dinheiro. Isso eu aprendi do jeito mais longo que existe. É sobre ter uma escolha real quando a vida exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 8 meses naquele apartamento. Tinha estabilidade para isso. O que não tinha mais era disposição para usar essa estabilidade para sustentar uma estrutura onde eu não cabia do tamanho que sou. A conta que abri com destino não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção real, a coragem vem junto, naturalmente. Porque você não está mais agindo de um lugar de medo, mas de um lugar de escolha deliberada. Hoje, quando chego do escritório, entro pela porta da cozinha, largo a bolsa na cadeira de sempre, passo pela escrivaninha no corredor com o bilhete da cliente colado na gaveta. Às vezes paro e leio uma vez antes de subir. Não porque preciso do lembrete, porque gosto de saber que está ali. Ontem de manhã, antes do primeiro atendimento, tomei café na varanda. O manjericão cresceu além do que o pote permitia, e eu precisei transferir para um vaso maior na semana passada. As folhas estão largas, escuras, do verde que só aparece quando a planta está recebendo o que precisa. Coloquei o segundo vaso, da muda que a Edilene havia guardado, ao lado do meu na borda do parapeito. Ficou no lugar com aquela naturalidade das coisas que sempre deveriam ter estado onde estão. O sol da manhã entrava pelo lado leste. Não havia nenhum horário que eu estivesse descumprindo. Não havia nenhum olhar, medindo se eu ocupava espaço demais. Não havia nenhuma muda de erva vivendo dentro de um pote no canto escuro da pia, porque a varanda pertencia a outra pessoa. Na varanda que é minha, o manjericão está com as folhas para fora, largo, do tipo que cresce com uma generosidade meio descuidada, que parece vivo de um jeito que poucos objetos conseguem.
Não precisou de permissão para ficar. Há um manjericão que cresce largo na varanda de uma mulher que aprendeu, enfim, a ocupar o próprio espaço sem pedir licença. A vida ensina cedo que aguentar é virtude, mas existe uma diferença silenciosa entre a paciência que constrói e a paciência que apaga. Quando você se reconhece no espelho e percebe que estava desaparecendo aos poucos, o gesto mais bonito é voltar para casa dentro de si mesma. Independência não é sobre quantidade de dinheiro, é sobre ter uma escolha real. E quando a escolha é sua, a coragem chega junto, como folha nova que não precisa de permissão para nascer. Um aviso carinhoso. Esta história foi criada e narrada por inteligência artificial, é totalmente fictícia e chega até você com o propósito de entreter e deixar uma pequena reflexão para a vida. Eu tinha 40 anos quando percebi que havia passado os últimos 4 deles pedindo desculpa por ocupar espaço dentro da minha própria vida. Não foi uma briga que me fez perceber isso. Não foi uma discussão de voz levantada, nenhum choro, nenhuma cena. Foi uma xícara. A minha xícara, aquela que eu tinha desde os 18 anos, de porcelana branca com uma faixa azul na borda, com uma rachadura pequeníssima na asa que nunca chegou a quebrar de vez. Minha avó me deu quando eu fui morar sozinha pela primeira vez. Disse que toda mulher que mora sozinha precisa de uma xícara que seja só dela, que ninguém toque, que ninguém empreste. Eu carregava aquela xícara comigo há mais de 20 anos. Tinha sobrevivido a 3 mudanças, a uma república universitária, a 2 apartamentos alugados. Quando me mudei para a casa da minha sogra, coloquei ela com cuidado no armário de cima, do lado direito, separada das outras peças da louça. Na manhã de uma segunda-feira qualquer, fui buscar a xícara para o meu café e ela não estava mais lá. Perguntei para o meu marido. Ele disse, sem olhar para mim, que a mãe dele havia reorganizado o armário porque as peças não combinavam entre si. Procurei a xícara por toda a cozinha. Não estava em lugar nenhum. Depois de 3 dias, encontrei ela dentro de um saco de doação na área de serviço, embrulhada num papel de jornal, junto com outras coisas que minha sogra havia decidido que não tinham mais utilidade naquela casa. Peguei a xícara, lavei, enxuguei com cuidado e coloquei dentro da minha bolsa. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para ela por um tempo longo. Não chorei, não briguei, não disse nada. Só sorri. E foi esse sorriso que a minha sogra nunca entendeu, que o meu marido nunca entendeu, porque eles acharam que eu estava aceitando. Mas eu não estava aceitando coisa nenhuma, eu estava decidindo. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história tem uma lógica que só faz sentido quando você vê ela inteira. Eu me chamo Mariana, sou farmacêutica há 17 anos. Trabalho numa rede de farmácias de médio porte em Curitiba, supervisiono 3 unidades na região norte da cidade. Quem conhece o trabalho sabe que ele exige um tipo específico de atenção. Você aprende a ler rótulos com cuidado, a conferir 2 vezes antes de liberar, a não confundir o que parece com o que é. Aprendi que os erros mais graves não costumam vir de descuido, mas de pressa, de querer acreditar que está tudo bem sem verificar. Carrego isso fora do trabalho também. Não sou de me apressar em conclusões, não sou de agir por impulso. Sou de observar por tempo suficiente até entender o padrão antes de agir. Conheci o meu marido quando eu tinha 35 anos. Ele se chama Rogério, é arquiteto, tem 3 anos a mais do que eu. Nos conhecemos num evento de design de interiores que eu fui por acaso, porque uma colega me puxou e eu estava sem planos naquele sábado. Conversamos em pé por quase 2 horas ao lado de uma mesa de frios que nenhum dos 2 tocou. Em 8 meses estávamos noivos. Eu gostava dele. Gostava da forma como ele enxergava as coisas, do senso estético que ele tinha, de como ele falava dos projetos com uma seriedade que eu respeitava. O que eu não vi com clareza suficiente foi a relação dele com a família. Rogério é filho único, e filho único de uma mãe que fez do filho o centro organizador da própria existência. Dona Helena tem 61 anos, cabelo sempre arrumado, voz sempre controlada e um jeito de formular críticas que faz você precisar de alguns segundos para perceber que foi criticada. Seu Geraldo é diferente. Ele não tem paciência para a sutileza. Quando quer que você entenda que não tem vez ali, ele diz isso com todas as palavras e sem pedir desculpa.
Quando Rogério propôs que morássemos com os pais dele no primeiro ano de casamento, eu entendi a lógica. Nós dois estávamos economizando. Ele tinha acabado de abrir o próprio escritório, e os primeiros anos de qualquer negócio são difíceis. Eu tinha saído de uma farmácia pública, onde o salário era menor para entrar na rede privada, onde a remuneração era melhor, mas eu ainda estava construindo a minha posição lá dentro. A casa dos meus sogros era ampla, bem localizada, perto das farmácias que eu supervisionava. Fazia sentido financeiro, e eu gosto de coisas que fazem sentido. 1 ano, 2 no máximo, eu pensei. A gente consolida, junta dinheiro, compra o apartamento. 1 ano virou 2, 2 viraram 3, 3 viraram 4. Eu fui ficando não porque quis, mas porque foi acontecendo, daquele jeito sorrateiro que as coisas acontecem quando você está cansada demais para reagir no tempo certo. No começo, as regras daquela casa eram invisíveis para mim. Fui aprendendo elas da forma mais desgastante possível, que é errando e sendo corrigida, sempre com educação, sempre com aquele tom de quem está apenas ajudando. A regra número 1 era que Dona Helena decidia o que ficava à vista na sala. Eu coloquei uma vez um porta-retrato numa prateleira, uma foto minha e de Rogério no nosso noivado, aquela foto que eu gosto porque a gente estava rindo de verdade de alguma coisa que não me lembro mais. Quando voltei do trabalho, a foto tinha sumido da prateleira. Estava no quarto, encostada na parede atrás da porta, onde ninguém a via. Dona Helena não disse nada, só reorganizou. A regra número 2 era que seu Geraldo tinha a palavra final sobre qualquer decisão que dissesse respeito à casa, mesmo que eu contribuísse financeiramente para as contas mensais, o que eu fazia desde o primeiro mês. A regra número 3 era a mais difícil. Rogério nunca contrariava nenhuma das 2 regras anteriores quando os pais estavam presentes. Ficava quieto, desviava o olhar, encontrava algum motivo para sair da conversa. Eu tentei falar com ele. Tentei mais de uma vez, de formas diferentes. Tinha uma noite que eu cheguei de uma auditoria nas farmácias que tinha durado o dia todo, eram quase 8 da noite, eu estava esgotada. Quando entrei no banheiro, encontrei as minhas coisas empurradas para a prateleira de baixo, quase no chão, e os produtos de Dona Helena ocupando toda a prateleira do meio, que era onde eu costumava deixar os meus. Não era a primeira vez. Naquela noite falei para o Rogério que precisávamos de um espaço que fosse nosso. Ele disse que eu estava cansada e que a gente conversava no fim de semana. O fim de semana chegou, passou, a conversa não aconteceu. Tinha uma tarde de domingo que eu estava na cozinha preparando uma sopa que eu fazia desde antes de casar, com frango, batata baroa e um pouco de gengibre, do jeito que minha mãe me ensinou. Fui buscar a erva doce que eu tinha comprado na feira e coloquei dentro de um pote com etiqueta no armário da esquerda, que era o cantinho que Dona Helena havia designado para as minhas coisas. O pote não estava lá. Ela havia reorganizado os temperos por ordem alfabética, todos juntos, e a erva doce estava agora num outro armário completamente diferente, sem etiqueta, misturada com as dela. Não disse nada. Terminei a sopa sem a erva doce, que ficou diferente do que eu queria. Dona Helena provou, elogiou, disse que ficou deliciosa. Sorri e agradeci. Tinha uma manhã que uma colega minha, a Fernanda, passou aqui em casa para pegar um livro que eu havia prometido emprestar. A Fernanda e eu nos conhecemos no primeiro emprego, temos quase 20 anos de amizade. Quando ela saiu, seu Geraldo me chamou na sala com aquela voz pausada, de quem está sendo completamente razoável, e disse que eu precisava avisar quando fosse receber visitas, porque era a casa dele e ele tinha o direito de saber quem entrava. Eu olhei para ele por um segundo. Depois disse que estava entendido. Fui para o quarto, fechei a porta e fiquei sentada na beira da cama por uns 10 minutos antes de conseguir me levantar. A xícara foi a última gota. Não porque fosse o pior episódio. Não era. Era só o mais claro. Era o mais honesto a respeito do que eu realmente era naquela casa. Era um objeto que eu tinha colocado no meu cantinho designado, que não incomodava ninguém, que não estava no caminho de nada, e que foi descartada porque não combinava com a estética da cozinha de outra pessoa. E enquanto eu segurava aquela xícara na mão, dentro do meu quarto, eu pensei uma coisa muito simples. Se nem a xícara da minha avó tem lugar aqui, então eu também não tenho.
Mas deixa eu te contar o que estava acontecendo enquanto aquilo tudo se desenrolava, porque essa é a parte que a minha sogra nunca soube, que o meu marido nunca soube e que eu nunca contei para ninguém até hoje. Desde o segundo ano que eu morava naquela casa, eu guardava dinheiro numa conta que só eu controlava. Rogério sabia que eu poupava, acompanhava de longe, achava que era para uma viagem que a gente sempre falava em fazer para Portugal, para uma reforma futura. Eu deixava ele achar isso porque não era mentira. Era só que o projeto que eu estava construindo era diferente do que ele imaginava. Minha mãe trabalhou a vida toda como técnica de enfermagem em hospital público em Londrina. Criou a mim e ao meu irmão sozinha depois que meu pai foi embora, quando eu tinha 12 anos. Ela nunca ganhou muito, mas nunca deixou faltar o essencial. Me ensinou uma coisa quando eu comecei a trabalhar. Disse assim: guarda dinheiro antes de gastar, não depois. Não importa o quanto, importa o hábito. Dinheiro guardado não é arrogância, é geometria, é a diferença entre ter opções e não ter. Eu segui esse conselho desde o primeiro salário que recebi. E nos 4 anos dentro daquela casa, guardei com uma disciplina diferente, com um propósito que foi se tornando mais nítido à medida que eu entendia com mais clareza que o horizonte que eu enxergava e o que Rogério enxergava não eram o mesmo. Tentei uma última conversa de verdade com ele numa noite de maio do 3º ano. Estava chovendo, aquela chuva miúda de Curitiba que insiste por horas. A gente tinha jantado, e eu pedi que a gente ficasse um tempo no quarto com a porta fechada, sem televisão, só conversando. Ele concordou. Eu disse que gostava dele, que havia coisas boas entre nós, que não era raiva o que eu sentia, mas que eu precisava de uma casa onde eu pudesse ser eu mesma inteira, não a versão reduzida que coube no espaço que sobrou depois que todo mundo já tinha ocupado o seu. Disse que tínhamos dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento que eu tinha pesquisado, que era possível. Ele ficou quieto por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Depois disse que os pais iam se sentir mal se a gente fosse embora assim, que o pai tinha ficado mais velho e gostava de ter ele por perto, que mais um ano e aí a gente via, só mais um ano. Eu olhei para ele naquele momento com a clareza fria de quem passou 17 anos aprendendo a distinguir o que pode ser tratado do que já foi longe demais. Ele não ia mudar, não porque fosse incapaz, mas porque o desconforto era meu, não dele. E desconforto que só uma pessoa sente não move ninguém. Não disse mais nada. Concordei, sorri e no dia seguinte comecei a pesquisar imóveis de verdade. Não contei para ninguém. Nem para minha mãe, que ligava toda semana e que eu sabia que ia querer me aconselhar, nem para a Fernanda, que me conhecia bem o suficiente para perceber o que estava por trás da pesquisa. Eu não queria ser dissuadida. Queria agir com o mesmo método que uso no trabalho quando preciso tomar uma decisão sem margem para erro. Observar, planejar, executar. Comecei a pesquisar nos intervalos de almoço, nas noites em que Rogério dormia cedo, nos momentos em que eu estava sozinha na farmácia após o fechamento conferindo relatórios. Sabia o que eu queria. Um apartamento de 2 quartos, num bairro com acesso fácil às minhas 3 unidades, com área de serviço separada, luz natural boa. Não precisava de muito. Precisava de um lugar onde as regras fossem as minhas. Levei quase 4 meses visitando imóveis em dias que eu tinha folga e Rogério trabalhava. Dizia que ia visitar uma farmácia, que ia à reunião de fornecedor, que ia almoçar com a Fernanda. Não mentia exatamente. Só não completava a informação. Aprendi que existe uma diferença entre omitir e enganar, e que às vezes a omissão é o único espaço de liberdade que você tem quando todo o resto já foi tomado. O 5º apartamento que visitei era o certo. Eu soube assim que entrei, 2º andar de um prédio de fachada cor de terracota, num bairro arborizado perto do Parque Barigui. Sala com janelas grandes, cozinha com espaço suficiente para trabalhar com conforto, 2 quartos com armários embutidos, banheiro social com azulejo claro e uma varanda voltada para o norte, pequena, com espaço para 2 cadeiras e um vaso de planta. Eu sou do tipo que acorda antes do sol, sempre fui. A ideia de tomar meu café naquela varanda enquanto Curitiba acordava devagar me deu uma sensação no peito que eu não sentia havia muito tempo, a sensação de querer chegar em casa. O apartamento estava à venda por uma família que havia se mudado para São Paulo.
Estava vazio, limpo, com as paredes pintadas de branco quebrando, esperando. Fiz a proposta naquela semana. A negociação levou 35 dias. Cuidei de tudo pelo celular, por e-mail, nos mesmos intervalos em que pesquisava. O corretor, um homem de nome Tadeu, era direto e sem enrolação, o que eu apreciei muito. Quando assinei o contrato numa tarde de quarta-feira, saí do cartório, cheguei até o carro, coloquei a bolsa no banco do passageiro e fiquei sentada parada por uns 2 minutos sem fazer nada. Não era felicidade exatamente. Era uma coisa mais sólida do que isso. Era a sensação de que o chão debaixo dos meus pés era meu. Nos 2 meses seguintes, enquanto a documentação era processada e as chaves ainda não tinham sido entregues, eu organizei a minha saída com o mesmo método que uso para planejar a auditoria. Com lista, com etapas, com datas. Comecei a retirar as minhas coisas pessoais da casa dos meus sogros aos poucos durante semanas, de forma que ninguém notasse o padrão. Roupas que eu separava dizendo que ia para brechó. Livros que eu levava para a farmácia dizendo que ia emprestar para uma colega. Objetos de cozinha que eram meus desde antes de casar, que eu ia colocando numa caixa no porta-malas com a naturalidade de quem está fazendo uma doação qualquer. O meu conjunto de facas de chefe, que eu tinha comprado com o primeiro aumento que recebi na farmácia. A minha tábua de madeira de lei que eu trouxe do apartamento onde morei sozinha antes de casar. As minhas formas de bolo. Ninguém perguntou, ninguém prestou atenção. A xícara da minha avó foi a primeira coisa que eu coloquei no carro, aquela mesma que tinha sido colocada no saco de doação. Ela estava dentro da minha bolsa há semanas, embrulhada num pano de prato. Coloquei ela na caixa do porta-malas com um cuidado que eu não sei bem explicar. Era uma xícara com uma rachadura na asa, de porcelana comum, que provavelmente não valia nada para ninguém além de mim, mas era minha. E estar com ela no carro, fora daquela casa, me fez entender com mais clareza do que qualquer outra coisa que eu havia tomado a decisão certa. Na semana em que as chaves ficaram prontas, aluguei uma caminhonete por um dia. Era uma terça-feira. Rogério saiu para uma reunião com um cliente às 8 da manhã. Nos despedimos na porta com um beijo, como sempre, e ele foi. Não havia muito para levar, porque o essencial já estava no carro aos poucos. O que faltava era a roupa no guarda-roupa, os meus objetos de quarto, a cafeteira que era minha, as toalhas que eu trouxe do meu apartamento anterior, coisas marcadas com o meu nome em qualquer inventário honesto daquelas paredes. Dona Helena estava regando as plantas na sala quando eu comecei a carregar as primeiras caixas. Ela me olhou e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse com calma que estava indo embora, que havia comprado um apartamento, que as chaves tinham chegado naquela semana. Ela ficou me olhando sem falar por uns segundos. Tinha uma expressão que eu conhecia bem, aquela de quem está tentando encontrar o ângulo certo para reformular a situação. Depois disse que eu deveria ter conversado com a família antes de tomar uma decisão assim. Eu disse que tinha tentado conversar. Ela disse que não havia sido assim, que eu havia colocado o Rogério numa posição difícil. Eu disse, ainda com o mesmo tom que uso quando preciso dar uma notícia complicada para um cliente sem criar pânico, que durante 4 anos eu havia tentado conversar sobre a necessidade de termos um espaço próprio e que as conversas não haviam levado a nada e que depois de muito tempo considerando, eu havia escolhido agir. Seu Geraldo apareceu vindo do corredor. Ficou parado na entrada da sala com os braços cruzados, com aquela expressão de quem não está acostumado a ser surpreendido dentro da própria casa. Disse que eu não podia simplesmente levar coisas assim sem avisar ninguém, que isso era desrespeito. Eu disse, olhando diretamente para ele, com toda a tranquilidade que eu tinha cultivado ao longo de 4 anos de prática, que as coisas que eu estava levando eram minhas, compradas por mim antes e durante o casamento, e que eu tinha nota fiscal de quase tudo. Disse também que minha advogada havia me orientado sobre o que me cabia por lei nessa situação. Eu não tinha advogada, mas eu tinha uma amiga que era casada com um advogado especializado em direito de família e que havia me dado as informações de que eu precisava numa conversa de meia hora 3 semanas antes. Eu sabia exatamente onde eu estava pisando. Seu Geraldo não disse mais nada. Cruzou os braços, virou e foi para o fundo da casa.
O rapaz que eu havia contratado para ajudar com a mudança, um jovem de nome Danilo que trabalhava com frete, era eficiente e silencioso. Fizemos 4 viagens da casa até a caminhonete. Quando saí pela última vez, fechei a porta da frente com a chave que eu usava todos os dias há 4 anos. Coloquei a chave em cima da mesa do hall de entrada, de onde eu a pegava toda manhã. Não bati, não disse mais nada, só fechei. No carro, antes de ligar o motor, mandei uma mensagem para Rogério. Disse que havia saído de casa, que tinha se mudado para o apartamento, que ele podia me ligar quando quisesse conversar e que eu estava bem. Ele ligou 45 minutos depois. A voz estava tensa, um pouco mais alta do que o normal, com aquele tom de quem foi pego de surpresa e ainda não encontrou o lugar certo para colocar o que está sentindo. Perguntou o que tinha acontecido. Eu contei com calma e clareza tudo o que precisava ser contado. Que havia comprado um apartamento, que havia me mudado naquele dia, que as nossas coisas em comum precisariam ser conversadas com tranquilidade. Ele disse que eu poderia ter avisado antes. Eu disse que havia avisado. Que havia tentado avisar mais de uma vez, de formas diferentes, ao longo de 4 anos, e que ele havia escolhido não ouvir, não por maldade, eu acreditava nisso, mas porque o problema era meu, e não dele. E problema que só dói num lado, não recebe atenção do outro lado. Fez um silêncio comprido. Depois perguntou se eu queria separar. Eu disse que não sabia ainda. Que o que eu sabia era que eu precisava daquele espaço para descobrir quem eu ainda era, quando não estava constantemente ajustando o volume da minha própria existência para caber dentro das expectativas de outra pessoa. Que quando eu soubesse o que eu queria para o casamento, eu seria honesta com ele sobre isso. Ele não ligou de novo naquele dia. Meu apartamento ficava num bairro com muitas árvores, perto de uma praça pequena, com banco de madeira e um coreto que ninguém mais usava. O prédio tinha fachada cor de terracota, como eu disse, árvores na calçada, uma doceria na esquina que abria às 6 da manhã e cheirava a pão de queijo de longe. Quando entrei com as caixas naquele dia, o apartamento estava vazio e cheirava a tinta nova. Eu tinha pedido ao Tadeu para indicar alguém para pintar as paredes antes da entrega, de branco puro, sem aquele tom amarelado que paredes velhas costumam ter. Coloquei as caixas na sala, disse obrigada ao Danilo, fechei a porta e fiquei parada no meio daquele espaço vazio. As paredes eram brancas. A tarde entrava pelas janelas da varanda e fazia listras de luz no piso de madeira. Estava silencioso. Não havia televisão ligada no volume em que seu Geraldo gostava, que era sempre alto demais. Não havia o barulho de Dona Helena reorganizando alguma gaveta. Não havia o som de uma casa que nunca tinha sido minha, mesmo quando eu pagava uma parte das contas dela todo mês. Era silêncio. E dentro daquele silêncio, eu descobri que existia um tipo de quietude que eu havia esquecido completamente. O quieto de não precisar calcular o tom de voz antes de abrir a boca. O quieto de poder sentar no chão do meu próprio apartamento sem estar ocupando o espaço de ninguém. Nos dias seguintes, fui montando a casa com a calma de quem está construindo algo que precisa durar. Comprei a cama primeiro. Depois uma mesa com 4 cadeiras, uma estante para os livros que a Fernanda havia devolvido um por um ao longo das semanas. Fui ao mercado e enchi a geladeira com o que eu gostava, sem pensar se alguém mais ia gostar também. Comprei uma cafeteira nova, boa, e coloquei no lugar da bancada onde eu queria, não onde sobrava espaço. Comprei um vaso grande com uma samambaia para a varanda, porque sempre gostei de samambaia e nunca havia tido onde colocar uma. Na primeira manhã, acordei às 5h40. Fiz café, peguei a xícara da minha avó que estava lavada e guardada no armário da cozinha exatamente onde eu tinha colocado, e fui para a varanda. Estava frio. Curitiba em agosto tem um frio que entra devagar e fica. A rua embaixo estava quase vazia, só algumas pessoas passando rápido embrulhadas em casaco, uma luz acesa aqui e ali nos prédios em frente. O céu ainda estava escuro, mas com aquela luminosidade na borda do horizonte que avisa que o sol está chegando mesmo que você ainda não consiga ver. Sentei na cadeira que eu havia comprado especificamente para aquela varanda, de madeira pintada de branco, com uma almofada de algodão cru. Segurei a xícara com as 2 mãos, senti o calor do café nas palmas. A samambaia estava do meu lado esquerdo, levemente balançando no vento frio.
Ninguém havia dado permissão para eu estar ali. Ninguém havia olhado para aquela cadeira e decidido que ficava no caminho. Ninguém havia reorganizado a minha xícara enquanto eu dormia. Ninguém havia me lembrado em voz baixa e educada que aquele espaço era de outra pessoa. Era meu. Simplesmente meu. Rogério apareceu na porta do apartamento no sábado seguinte. Estava com uma expressão que eu não conseguia classificar bem, algum lugar entre mágoa, confusão e algo que parecia o começo de uma compreensão que ainda não tinha chegado por completo. Deixei ele entrar. Ofereci café, ele aceitou. A gente sentou na mesa da sala e conversou por quase 2 horas. Ele disse que não havia percebido que as coisas estavam tão pesadas assim. Disse isso olhando para a mesa, com uma honestidade que eu reconheci como genuína, sem drama, sem defesa, e eu acreditei nele. Essa era a parte triste da história. Ele realmente não havia percebido. Porque quando você não sente o peso de uma coisa, você não enxerga o esforço que a outra pessoa faz para carregá-la todos os dias. O peso era meu, o cansaço era meu. E cansaço que só uma pessoa sente é invisível para a outra. Eu disse que não estava com raiva. Era verdade, não havia raiva. Havia um cansaço que era mais antigo do que qualquer briga específica. Um esgotamento de 4 anos de microajustes constantes, de sempre ser eu a ceder, a adaptar, a diminuir um pouco mais de mim para que tudo coubesse sem atrito. Disse que a questão não era a minha sogra, não era o meu sogro. Era que eu havia esperado que ele escolhesse o nosso casamento com a mesma clareza com que escolhia manter a paz deles, e essa escolha nunca havia chegado. Ele ficou quieto por um tempo longo. Depois perguntou se havia como reconstruir alguma coisa entre nós. Eu disse que não sabia, que eu precisava de tempo para descobrir quem eu era naquele espaço novo, sem o peso de 4 anos de concessão atrás de cada decisão. Que se houvesse algo para reconstruir, ia precisar ser sobre uma base diferente, uma onde eu existisse por inteiro, não apenas no canto que sobrava depois que todos os outros já tinham ocupado os deles. Disse que se ele quisesse trabalhar nisso de verdade, eu estava aberta a conversar, mas que precisaria ser diferente de tudo que havia sido antes. Com limites claros, com um espaço que fosse só nosso, sem as regras de outra casa nos dizendo como viver. Ele foi embora sem uma resposta definitiva. Eu não pedi uma. Algumas coisas precisam assentar antes de virar decisão. Nos meses que se seguiram, eu fui encontrando de volta partes de mim que eu não sabia que havia deixado para trás. Descobri que eu gostava de cozinhar tarde da noite depois do trabalho, com uma música baixa, as luzes na metade, sem ninguém no corredor esperando para comentar o cheiro ou perguntar o que eu estava fazendo a essa hora. Descobri que eu gostava de deixar livros abertos pela mesa da sala, com um marcador no meio, sem que ninguém os fechasse antes que eu terminasse. Descobri que eu gostava de acordar no domingo sem agenda coletiva, sem o almoço obrigatório, sem aquelas conversas de mesa que eu precisava navegar com tanto cuidado que saía mais cansada do que tinha entrado. Comecei a dormir melhor. Isso me surpreendeu porque eu não sabia que estava dormindo mal até que passei a dormir bem. Meu corpo havia se acostumado a uma tensão que eu nem reconhecia mais como tensão. Minha mãe veio me visitar no 2º mês. Ela mora em Londrina e não vinha me visitar havia quase 1 ano. Quando chegou e eu abri a porta, ela ficou parada na entrada olhando para o apartamento por alguns segundos. Entrou devagar, foi até a varanda. Ficou olhando para a rua lá embaixo, com as mãos apoiadas no corrimão. Quando virou para mim, estava com os olhos marejados. Disse: "Você parece que voltou. Eu não soube o que responder para isso." Então não respondi nada. Só me aproximei e abracei ela com força. Ela ficou 4 dias. A gente cozinhou junto, foi à praça da esquina, foi à doceria todo dia de manhã cedo buscar o pão de queijo que era quente e que ela disse que era o melhor que ela tinha comido fora de Minas. Na última noite, sentamos na varanda depois do jantar, com um chá, e ela me disse com o jeito dela, direto e sem enfeite, que havia ficado preocupada comigo por uns 2 anos. Que me via nas visitas com um peso que ela não conseguia nomear, que não era doença, não era tristeza exatamente, era mais como uma ausência dentro de uma presença, como se eu estivesse lá, mas uma parte de mim tivesse ficado em algum lugar do caminho. Ela disse que rezou muito para que eu encontrasse o caminho de volta.
Eu disse que demorei mais do que devia. Ela disse que cada pessoa chega quando pode chegar e que o importante é que chega. Nos meses seguintes, eu e Rogério continuamos conversando. Ele começou terapia, algo que eu havia sugerido uma vez há anos e que ele havia descartado dizendo que não precisava. Quando me contou que havia começado, eu entendi que alguma coisa tinha se movido nele também. A gente está se encontrando uma vez por semana, conversando, sem pressa, sem pressão de um destino definido. Eu não sei o que vai ser do nosso casamento. Honestamente, não sei. Mas sei que qualquer coisa que se construa entre a gente a partir de agora vai ser sobre um chão diferente. Um chão onde eu apareço inteira, onde o que eu preciso não é descartado como frescura, onde a palavra final sobre a minha vida é minha. Aprendi uma coisa nesse tempo todo que carrego com mais clareza agora do que quando eu ainda estava dentro daquelas paredes que nunca foram minhas. Existe uma diferença entre ceder e se perder. Ceder faz parte de qualquer relação que funciona. Você cede porque escolhe, porque faz sentido, porque há algo do outro lado que vale a troca. O que eu fazia não era ceder, era erosão. Era eu me desgastando em pequenas quantidades todos os dias, tão devagar que ninguém via, nem eu mesma via direito, até que um dia você vai procurar aquela parte de você que cedeu e percebe que não sobrou nada para encontrar. Eu confundi as duas por 4 anos, não por burrice, não por fraqueza, por cansaço, por amor, por aquela esperança persistente de que se eu fosse paciente o suficiente as coisas se acomodariam sozinhas. Mas certas coisas não se acomodam sozinhas. Certas coisas só mudam quando você para de se adaptar a elas e começa a criar ativamente as condições para que algo diferente seja possível. A xícara no saco de doação foi a última vez que eu sorri daquele jeito calculado, o sorriso de quem está guardando a decisão dentro de si antes de ser hora de agir. Depois disso não precisei mais guardar. Só precisei agir. E o que ficou quando a poeira baixou não foi amargura, não foi a satisfação de ter derrotado alguém, não havia ninguém a derrotar. Era gente que vivia do jeito que sabia viver, com as regras que tinham construído ao longo de anos, e que não percebeu que essas regras tinham um custo que não estava sendo cobrado deles. O que ficou foi isso. A varanda de manhã cedo com o frio de Curitiba entrando pelo colarinho do casaco, a xícara da minha avó com a rachadura na asa que nunca chegou a quebrar de vez. O café que eu faço do jeito que eu gosto, forte, sem açúcar, na temperatura que eu escolho, a samambaia balançando devagar. Ninguém me deu permissão para estar aqui. E às vezes é exatamente isso que a liberdade precisa ser.